Quer começar na área de impressão 3D, mas não sabe qual fatiador você deve utilizar? Ou já está na área de impressão 3D e está pensando em trocar o fatiador que você vem utilizando? Então, ó, acompanhe esse vídeo até o final, que eu te garanto que eu vou passar um conteúdo bem interessante. Fala galera, começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, como eu falei pra vocês, eu vou passar um conteúdo bem interessante, que eu vou falar sobre o Prusa Slicer. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos que eu vou estar lançando aqui no YouTube, passando pra vocês dicas básicas aí, pra você que tá querendo começar a entrar nessa área de impressão 3D, ou que tá querendo trocar aquele fatiador que você já vem utilizando, mas está cansado dele, quer experimentar uma coisa nova no mercado. Então eu vou apresentar pra vocês o Prusa Slicer, que é um fatiador fantástico que eu já utilizo há um bom tempo. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a interface gráfica dele, porque eu sei que você, quando tá um fatiador e entra num outro, você sente um pouquinho de diferença e tudo mais, aquela certa dificuldade para mexer no fatiador, porque você está acostumado com aquele padrão que você já vem utilizando. E para você que está começando nessa área de impressão 3D, é interessante também ver esse vídeo para você começar já a se familiarizar com o Prusa Slicer, que é um fatiador fantástico. E nós vamos fazer o seguinte, como eu falei, vai ser uma série de 10 vídeos, eu vou lançando ao longo dos dias aqui no YouTube. Então, ó, já se inscreve no canal para você não ficar por fora, já aproveitar e seguir toda a sequência para você aprender legal a mexer com o Prusa Slicer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera agora de posição para a gente ir lá para o computador e já começar a mostrar para vocês a interface dele. Então, bora lá! Bom pessoal, já estou aqui na frente do computador e antes da gente começar a falar sobre a interface gráfica, mostrar a cara para vocês do Prusa Slicer, vamos falar um pouquinho o que é a impressão 3D para quem ainda não conhece. A impressão 3D ela é conhecida como prototipagem rápida, como fabricação aditiva ou como manufatura personalizável. Tem outros nomes aí também que o pessoal costuma chamar, mas seria basicamente esses três tipos aí que são os mais utilizados, né? E como que funciona a impressão 3D? Vocês já viram, ó, só para dar um exemplo, vocês já viram aquela pistola de silicone? Essa daqui, ó, deixei até separado para mostrar para vocês. Essa pistola de silicone, como que ela funciona? Você aperta esse gatilho, certo? Aí o silicone sai aqui do bico e você coloca onde precisa, né? A impressão 3D é basicamente a mesma coisa, tá? Imagina que esse daqui é o hot end da impressora, aqui tem o bico de impressão, né? Então na hora que você gera o G-Code, coloca na placa da impressora, o filamento ele vai entrar aqui no hot end para sair no bico, da mesma forma que seria essa pistola. Então como que funciona? Ela vai estar aqui, ó, aqui a minha mesa, minha mão é a mesa de impressão, então ela está aqui e na hora que ela vai imprimindo, vai saindo ali o filamento, no caso aqui seria o silicone, aí terminou a primeira camada, ele sobe um pouquinho, em cima ele faz outra, sobe, em cima ele faz outra, e assim sucessivamente. Então ele vai criando várias camadas sobre camadas, para criar uma peça tridimensional. Se vocês forem pesquisar mais a fundo aí na internet, vocês vão ver que a impressão 3D já está sendo utilizada até para a fabricação de casas. Tem vídeos já no YouTube que mostram a construção de casas inteiras aí, utilizando o mecanismo ali de impressão 3D, como se fosse um hot end e tudo mais, mexendo no sistema ali de impressão 3D, igualzinho a máquina de impressora 3D, porém eles utilizam cimento, concreto para estar fazendo as paredes aí da casa, e é bem legal, vale até a pena pesquisar. Eu vou até, por sinal, vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um vídeo que mostra como está sendo feita uma construção de uma casa, para quem tiver curiosidade. A outra forma de impressão 3D que a gente pode utilizar também, além da máquina da própria impressora 3D, existem aquelas canetas de impressão 3D, que seria essa daqui, ó. Essa daqui é uma caneta de impressão 3D, essa daqui é da marca Sunlo. Você coloca o filamento aqui em cima, regula a temperatura aqui na caneta, do filamento que você vai utilizar, e como uma caneta mesmo, você vai lá, ó, e faz a sua impressão 3D utilizando sua mão. Você consegue criar várias coisas, depende da sua imaginação. Então existem essas formas de impressão 3D, né? Como a gente pode fazer, né? Então agora que você já entende um pouquinho, já deu para ter uma ideia de como funciona, como que trabalha a impressão 3D, agora a gente vai fazer o seguinte. Bora lá para o computador, porque a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o Prusa Slicer. Então bora lá para o computador. Bom, então vamos lá pessoal. A gente já está aqui na frente do computador e antes de começar a mostrar o Prusa Slicer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar ele. E para baixar o Prusa Slicer, qual site que a gente entra? A gente vai entrar nesse prusa3d.com. Entrando nesse site, aí nós vamos clicar nessa opção aqui, ó, software, né? Então clicou em software, ele vai abrir essa tela. Aí você vai escolher a versão que você quer instalar, né? Se é para Windows, para Mac ou para Linux, né? No meu caso aqui, como eu utilizo o Mac, então eu vou baixar a versão para Mac.
E tem um detalhe, se você quiser baixar alguma outra versão, você é daquele que gosta ali de já testar as novas versões e tudo mais, se você vir aqui ó, no GitHub, você já consegue baixar a versão mais recente ali que eles estão testando, né? Que seria essa Prose Slicer 2.5.0-RC2. Então ele já está quase para lançar essa versão aqui final já, né? E por sinal, eu já tenho testado essa versão, ela está muito boa, tá? Mas vamos lá. Para baixar, então, vou voltar aqui, ó. A gente escolhe aqui a versão, clicou aqui em baixar, ele já vai automaticamente começar a fazer o download. Eu já baixei ele, agora eu vou abrir ele e vou mostrar para vocês como que vocês fazem a instalação dele. Então vamos lá. Bom, com ele aberto, na hora que você abre ele a primeira vez, ele vai aparecer essa opção para você fazer a instalação da sua impressora, você configurar um modelo de impressora que você vai utilizar. No meu caso aqui, eu tive que pedir para ele abrir o assistente novamente, porque eu já tenho algumas impressoras configuradas nele. Então, para não ter que tirar todas as impressoras, depois configurar tudo novamente, todas elas, eu vou criar uma nova aqui, mas é a mesma forma, tá? Se abriu, ele vai abrir essa tela. E o que a gente vai ver nessa tela? Aqui a gente vai encontrar aqui, ó, seria o bem-vindo, tal, assistente de configuração. Aí eles têm algumas impressoras da própria Prusa, né? Que são fantásticas até por sinal, essas impressoras, ó. Então já tem aqui algumas impressoras da própria Prusa, que assim como o Ultimaker Cura, a Ultimaker Cura, além de ter o software deles, que seria o Cura, né, eles também têm as impressoras deles, né, que seriam as Ultimakers, né. Então a Prusa é a mesma coisa, tá? Eles têm as impressoras deles, mas eles têm o software fatiador, que seria o Prusa Slicer, que é baseado no Slicer 3R, né, aquele slicer, né, que eles colocam 3R no final, né. Então tá aí, ó. Aí ele tem aqui a parte de resina, né, as impressoras de resina deles. E outras marcas, né? Aí nós temos várias marcas aqui, ó. Voron, por sinal aqui, ó, Ultimaker, Bibo, Snapmaker, ó. Tem vários modelos de impressoras aqui. Como eu tive há um tempo atrás uma Ender 3, então ele está selecionado aqui Creality, né? Que seria a Ender 3 que eu tinha há um tempo atrás, né? Que eu já não utilizo ela hoje, não tenho mais. Eu tenho uma outra que eu mesmo montei, né? Então eu vou configurar em cima dessa que eu montei. Mas para vocês que utilizam a Creality ou alguma outra marca aí do mercado, vocês podem vir aqui e colocar a Creality. Mas, quer ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar com uma Creality só para vocês terem uma ideia, né? Que é uma das impressoras mais vendidas, né? Então eu clico aqui, ó, em Creality. Aí eu venho aqui embaixo, ó, Creality FFF, né? Aí ele tem lá vários modelos, ó. A Ender 3, a Ender 3 com BL Touch, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 Max, Ender 4, ó. Tem vários modelos aí de impressora 3D da Creality. Então a gente vai escolher o modelo. Eu vou colocar aqui a mais tradicional, a mais simplesinha aí que a gente já conhece, né? Que é mais antiguinha, a Ender 3 padrão mesmo. Selecionei ela aqui, eu posso vir aqui embaixo através dos botões aqui, né, do Next, ou ir clicando aqui. Mas vamos no botão aqui, ó. Eu vou dar um Next. Aí ele pede para definir, né, ó. Defina a sua impressora padrão aí, o profile e tudo mais. Se eu marcar essa opção, ele vai definir ela como sendo uma impressora padrão. Eu não vou marcar essa opção, vou dar Next. Aí ele pergunta tipos de filamentos, né? Para selecionar um profile para o filamento. Eu vou deixar aqui para todos eles, né, normal, e aqui no lado eu vou deixar marcadas as opções que ele já tem mesmo, que seria o genérico ABS, genérico PETG, genérico PLA, porque depois isso a gente pode mudar, tá? Então vou deixar nessa opção. Então, clicar aqui em Next. Aqui ele tem as atualizações automáticas. Eu deixo marcado, porque sempre quando vem alguma atualização nova aí do Prusa, ele já vai me notificar falando, ó, tem uma atualização nova, tal, vai melhorar tal coisa, então eu já deixo marcado. Vocês devem estar percebendo que ele está em inglês. Você tem como colocar ele para o português também, mas eu acho interessante para vocês que estão entrando nessa área de impressão 3D, começar a se acostumar com o software em inglês, porque até nas comunidades e tudo mais, de bate-papos, fórum e tudo mais, é legal você entrar já mexendo um pouquinho com o inglês, porque você tem acesso a muito mais conteúdo, então é bem mais interessante deixar em inglês mesmo, tá? Mas vamos lá, continuando aqui, vou dar um Next. Mas nessa parte aqui, Reload from Disk, você pode Next também. Aí ele pergunta modo de visualização. Na hora que você abre lá o fatiador, ele vai mostrar o modo padrão, né, que é o simples, né, o modo avançado e o modo expert. No modo simples, isso daí eu vou mostrar para vocês. É para quem está começando e tudo mais, não tem tanta familiaridade aí com impressão 3D ou até mesmo com software, costuma deixar ali no modo simples. Aí o avançado é quando você aprende um pouquinho mais e o expert sucessivamente, né, você sabe um pouco mais ainda do que o avançado. Eu vou deixar ele aqui no Expert mesmo, porque mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso, né? Então deixa essa opção mesmo e o Finish.
Então tá aqui, ó, ele criou a mesa já da Ender 3, né? Aqui ele já vem algumas dicas, né? Então eu posso fechar essa opção. Então tá aqui, ó, essa é a área de impressão que a gente vai estar trabalhando. Essa é a nossa mesa aqui de impressão, né? Então nós temos essa linha aqui que vai estar delimitando, né, o espaço que a gente vai poder trabalhar. E tem algumas outras ferramentas agora que eu vou começar a falar para vocês mais detalhadamente, né? Bom, então agora vamos falar um pouquinho da interface dele, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a dinâmica aí para trabalhar com o Prusa Slicer. Essa versão que nós instalamos é a 2.4.2. Lembrando que já vai sair logo mais a versão 2.5 aí, que eu já estou testando e está bem interessante com alguns recursos a mais. Mas vamos focar por enquanto nessa 2.4, que é a versão mais estável que está liberada aí para fazer o download, né? Então o que nós temos aqui na interface? Vamos começar com essa parte inicial dela, tá? Nós temos aqui em cima alguns menus, né? Alguns botões aqui que nós podemos mexer nas configurações, que fica aqui em cima, né? Que seria a mesa de impressão, a parte de configurações de layers e tudo mais, a parte de filamentos. Aí nós temos a configuração da impressora aqui. Aqui na esquerda, ou melhor, vamos aqui em cima, ó. Nesse daqui de cima, nós temos aqui para adicionar um objeto na mesa, né, um arquivo STL, por exemplo, a gente está fazendo a impressão. Aqui no lado para apagar esse objeto. Aqui, ó, para apagar tudo que está na mesa. Aqui é para nós podemos colocar, alinhar o objeto que está aqui, né? Se você quer alinhar ele ao centro da mesa, então tem essa opção aqui, você pode estar alinhando. Aí nós podemos copiar, nós podemos colar. São algumas funções bem simplesinhas aí, né? Que a gente utiliza no dia a dia aí com o computador mesmo. Adicionar uma nova instância, então por exemplo, você tem um objeto aqui, você quer colocar mais um objeto igual aquele, você vem aqui, ó, e pode adicionar mais uma instância daquele objeto. Aqui no lado para remover. Então nós temos várias funções aqui em cima para separar objeto e tudo mais, ó. Para fazer uma busca aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho como buscar um tipo de configuração específica que eu quero fazer, né? Então aqui dentro, ó, eu tenho várias configurações, dá uma olhada, ó. Eu tenho várias configurações que eu posso estar vindo alterando diretamente, ó. Por exemplo, ó, vamos vir aqui em cima. Eu quero alterar, cadê? Vamos ver a velocidade aqui, ó, velocidade da impressão para fazer pontes, né? Então eu clico aqui, ó, ele já vai direto, ó, tá vendo que tá piscando a flechinha aqui, ó? Ele já vai exatamente onde eu vou fazer a alteração. Então eu tenho como vir nessa parte aqui e fazer a pesquisa. Se eu já sei o nome de cabeça da função, eu posso vir aqui. Lógico que isso você vai aprender utilizando o programa, lendo bastante sobre ele, sobre a impressão 3D, e mais para frente você vai trabalhar com isso, né? Mas tem essa opção. Eu tenho essa outra aqui, ó, para mexer nas camadas, né? Na altura de camada eu posso alterar ali, mudança de cor, mudança de qualidade e tudo mais. Eu tenho como mexer aqui nessa opção. Aqui para voltar, né? O comando seria o Ctrl Z, né? E o Ctrl Y aqui no caso no Mac, né? Para voltar a refazer alguma coisa que você alterou sem querer. Então esse é o menu que nós temos aqui em cima, né? Esse menu superior. No lado esquerdo nós temos um outro menu também, que seria o menu ali, ó, de movimentar. Mudar a escala, né, aumentar e diminuir o tamanho dele, rotacionar, fixar ele na mesa de impressão, né, eu escolho um lado que eu quero que fique aquele lado virado na mesa de impressão. Aí nós temos o recortar. Aqui, essa parte é bem interessante, tá? Por que eu gosto muito do Prusa Slicer? Um dos motivos é justamente a parte de suportes, tá? Você consegue colocar suporte exatamente onde você quer, usando um pincelzinho. Você pinta exatamente onde vai colocar o suporte. Mas isso eu vou falar depois, num outro vídeo, mais detalhadamente, a parte do suporte deles, né? E a parte aqui que nós colocamos a costura, né? Então você tem como escolher também aonde vai ser feita a costura ali. Se você quer uma costura visível, se você quer que ela fique mais para trás, se ela fique espalhada em vários pontos da impressão. Então você tem como escolher tudo isso daí. Aqui embaixo nós temos a parte de edição, que é essa que nós estamos selecionados, né? Que é para a gente poder modificar o STL que nós vamos imprimir. E aqui embaixo nós visualizarmos como que ele vai ficar na impressão, né? Então nós temos esse menu superior, esse da esquerda, esse mini menu aqui embaixo e esse menu da direita. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma peça para vocês entenderem melhor um pouquinho como que funciona, tá? Aí eu falo também já desse menu aqui do lado direito. Então, bora abrir uma peça. Então vamos lá, abrir o astronauta, né, esse famoso astronauta aí que eu utilizo bastante para testar
alguns filamentos ou para testar a calibragem da impressora e tudo mais. Então eu abri esse astronauta, está aqui na mesa de impressão. Agora vamos falar então desse lado direito aqui, esse menu do lado direito, o que a gente pode estar mexendo ali, né? Então nós temos aqui no lado direito, lembra que eu falei na hora da instalação que nós temos o modo simples, o avançado e o modo expert, né? Que seria o modo que mexe mais tempo aí na impressão. Como que funciona, tá? Ó, modo simples. Vocês viram que ele mudou várias coisas aqui na tela, né? Ó, modo simples, eu tenho aqui a configuração de impressora, do filamento. Aqui eu posso deixar outra marca de filamento, né? Mas está aqui o padrão Ender 3. Creality Ender 3, que é o modelo da impressora que nós estamos utilizando. Opções de suporte, eu posso mudar aqui, ó. Tenho 3 opções, ó. Suporte tocando a mesa, então o que ele vai fazer? O suporte vai sair aqui da mesa e vai vir nas partes que ele achar necessário, né, direto da mesa. Então ele sai da mesa e vai direto ali para onde ele achar necessário. Aí nós temos ali a outra opção, né, que é de colocar suporte somente nos locais que eu determinar para ele. Então seria nessa opção, né? E suporte em todo lugar. Então eu meio que adiantei um pouquinho do suporte aí para vocês, né? Então suporte em todo lugar. Então nós temos esses atalhos aqui, né? O enfio, né? Posso estar mudando também o enfio. Então nós temos aqui, ó, vou mandar fatiar a peça. Para fatiar a peça, eu posso clicar aqui embaixo em Slice Now ou aqui, ó, no Preview. Se eu clicar, ó, ele já vai fatiar a peça e vai me trazer como que ela vai sair na hora da impressão, né? Então tá aqui, ó, a peça está fatiada. Então só para vocês terem uma ideia, ó, vou vir aqui embaixo, ó, eu tenho essa barrinha aqui, ó, que eu posso modificar ela para baixo e para cima, ó, que aí eu sei como que ela vai ficar a peça também por dentro, ó lá. Ele vai começar a impressão dessa forma e eu vou subindo ela, ele vai mostrando layer por layer como que ela vai ficar. Tem essa outra barra aqui embaixo, ó, que depois de fatiado, ó, eu posso jogar ela toda para a esquerda. Eu jogo essa daqui toda para baixo e essa aqui de baixo toda para a esquerda. Ele vai me mostrar ali, ó, ó lá, o bico da impressora, ó, tá vendo, ó? Eu tenho aqui o bico da impressora. Então ele vai me mostrar ali, ó, como que ele vai fazer, ó. Ele vai traçar esses skirts, né? Aí ele vai começar a peça. Então esse é todo o trajeto que ele vai fazer, ó. Tá vendo? É só ir arrastando. E aqui do lado, ó, olha o que ele está me mostrando, ó. Todo o G-Code, a posição que ele está fazendo, ó lá. Essa posição que está agora, o nariz de impressão, né, o bico de impressão aqui, seria essa daqui, ó. X103.37, Y109 e extrusão de tanto, ó lá. Então ele está fazendo todo esse caminho e ele vai mostrando os códigos aqui, as linhas de código que ele está trabalhando, ó. E a posição aqui embaixo também, ó. Se vocês olharem, ó, to position 110.296 no X, certo? Olha aqui, ó, 110.296. Então isso é bem interessante, ó. Então ele tá lá trabalhando, tal. Terminou a primeira camada. Terminou a primeira camada, aí nós vamos pular para essa daqui, ó, para essa barrinha aqui desse lado. Por quê? Porque agora ele vai começar a subir a peça, ó. Então em cima disso ele vai começar a subir a peça, ó lá, começou a fazer preenchimento, tal. E tá indo. Lembrando que eu não mudei nada, tá? Tá tudo padrão do jeito que a gente instalou a impressora. Aqui no lado esquerdo nós temos algumas outras funções, né? Para visualizar a peça, né? Então nós temos várias funções aqui para estar alterando, ó. Tipos de visualizações que eu posso estar colocando aí, ó, de velocidade, onde que ele vai ter maior velocidade, menor velocidade na impressão. A velocidade do fan está 100%, então ele vai fazer 100%. Ó, nesse daqui, no azul, ele vai fazer com velocidade do fan 0. E depois ele vai jogar para 100%, que é quando vai refrigerar o filamento na hora que ele está saindo ali, né? Então nós temos, ó, várias opções para nós estarmos verificando. Ó, ele vai fazer toda a peça, ó, em 200 graus, que é o que está configurado ali padrão, ó. Então ele vai fazer em 200 graus. Flow rate, ó. Ele vai mostrar quanto que vai sair, ó, o volume, né, de flow rate, milímetros cúbicos, né, por segundo que ele vai soltar ali de filamento. Então você tem várias configurações aqui para você estar vendo, ó, seguindo a sua peça, né. O que eu mais utilizo geralmente é essa daqui, só quando eu preciso ver alguma coisa em específico que eu mudo. Essa daqui ela já me traz várias informações, ó, o perímetro, quanto tempo aproximado ele vai levar para fazer, quantos por cento, ó lá.
o uso de filamento, o perímetro externo, o overhang, ó, ele me traz várias configurações aqui, né, várias informações, né, na realidade, para mim saber quanto que vai ser usado em cada parte da peça aí, né. Mas, então tá aqui, ó, eu consigo subir e descer para ver a peça de impressão. E aqui no lado, no modo simples, né, nós temos aqui algumas opções, ó, de manipulação da peça, né. Então seria, ó, a posição dela, aonde que ela está posicionada, se ela foi feita alguma rotação na peça, não, ela está tudo zerado, então que ela está na posição original que ela foi colocada ali. O tamanho de escala dela está tudo 100%, então não foi alterado, está o tamanho padrão da peça. E o tamanho da peça aqui também, tanto de X, Y e do Z. Lembrando, se eu clicar nesse cadeadinho aqui, ó, eu posso escolher cada uma delas individualmente, tá? Então, deixar aqui marcado. E aqui embaixo ele está me trazendo as informações, ó. O uso do filamento para essa peça, ele está me trazendo em gramas aqui, ó, incluindo o carretel, né? Então, aproximadamente 45,05, lá, uso de filamento 15,15, 15,10 na realidade, lá. Uso de filamento metros cúbicos, ele também vai trazer uma medida, o custo do filamento, eu posso determinar o custo do filamento depois numa outra configuração que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, 6,31. Estimativa de impressão, ó, o tempo de impressão, ó, 5 horas e 2 minutos para essa peça aqui, ó. Ele está com 10 centímetros aí, esse boneco, né? E voltando aqui para o principal, né? Clicando aqui no lado esquerdo de novo no editor, né? Olha aqui, ó, as opções. Tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Lembrando que nós estamos no modo simples. Se eu alterar para o modo Advanced, dá só uma olhada aqui como que vai mudar. Então, Advanced. Olha lá. Ele já me apareceu mais opções aqui no lado esquerdo. E aqui no lado direito também me apareceu algumas opções, ó. Eu posso agora mexer na peça individualmente também aqui, ó. Em cada peça da mesa eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito e fazer uma configuração diferente naquela peça. Então ele já me dá mais opção. E uma outra coisa que eu posso fazer também é aqui, ó. World Coordinate. Eu posso mudar as coordenadas aqui, ó. Tá vendo? Ele me traz várias outras opções diferentes. E o modo Expert, que eu costumo utilizar, que ele já me traz informações de erros da peça, ele me traz mais algumas informações a mais aí do que o modo simples e o modo avançado, né? Então, essa daqui é a parte principal dele aqui do Prusa Slicer, a primeira tela que vocês vão ver, né? Depois nós vamos entrar agora nas outras ferramentas dele, né? Que seria esse outro menu aqui em cima. Então, vamos falar um pouquinho desse outro menu aqui de cima. Então agora eu vou falar para vocês do menu superior aqui, ó, desses botõezinhos que nós temos aqui em cima, tá? Lembrando que esse vídeo é só para apresentar a interface dele para vocês. Depois nós vamos se aprofundar um pouquinho mais em algumas opções dele para vocês começarem a entender melhor como que funciona toda a configuração do Prusa Slicer. Então vamos lá. Aqui nós temos essa parte aqui, então, que é a mesa, configurações de impressão, do filamento e da impressora. Aqui às vezes vocês podem se confundir, ó, com Print Settings e Printer Settings. Aqui nesse Print Settings nós vamos configurar altura de camada, preenchimento, o skirt, suporte, o material de suporte que nós vamos utilizar, velocidade. Aqui é onde você configura a impressora, tá? No caso, nós configuramos a Ender 3, né? Deixamos como padrão. Então ela tem lá uma altura de impressão de 250 mm, seria 25 centímetros. E se nós clicarmos ali em Set, aí nós temos ali a área de impressão, né, ó, 225, 225, 225. Nós podemos alterar essa área. Eu sei que a mesa de impressão é 235 por 235, né? Mas ele tem uma área limite de segurança, então ele deixou o padrão de segurança. Mas nós podemos tirar isso e alterar, colocar um pouquinho maior aí sem problema algum. Mas aqui nós vamos configurar essa tela. Mas vamos por parte. Vamos voltar aqui, ó, em Printing Settings. Nessa parte de Printing Settings é onde que nós vamos fazer toda a configuração da impressora para ela fazer a impressão como a gente quer, tá? Então, o que seria isso daí? Nessa primeira parte nós temos ali, ó, Layers e Perimeters. Nessa parte a gente vai configurar a altura de camada, a altura da primeira camada. Aí nós temos ali, ó, Vertical Shells, né, que seriam os perímetros, quantos perímetros nós vamos colocar. Lembrando que está tudo padrão aqui, tá? Se eu vou querer imprimir ele em modo vaso. Aqui as paredes horizontais, ó lá, o horizontal shells, né? Aí nós temos aqui, ó, o top e bottom layers, né? Quantas camadas ele vai fazer de top e bottom layers.
A velocidade, aí nós temos aqui embaixo, ó, Infill, que seria o preenchimento, ele está com 5%, o tipo de preenchimento, ele tem lá 3D Honeycomb, tem outros aqui, lá, rectilinear, grid, então você tem como alterar o tipo de preenchimento. Aí ele tem ali, tá com 600%, e tem um detalhe, tá? Só já adiantando aqui para vocês, vamos supor que eu tô nessa parte aqui e eu tô com dúvida nesse, pô, Fill Density, né? O que seria a densidade aí de preenchimento, né? Reparou que eu coloquei o mouse em cima, ele aparece já falando, né, um pouquinho, ele traz um resumo, né, do que faria essa parte, né, dessa configuração. Então tá aqui, ó, ele vai trazer esse quadradinho informando. E se eu colocar o mouse aqui em cima, em algumas partes ele deixa eu clicar. E se eu clicar ele vai para essa tela do help.prusa3d.com, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou clicar nessa parte. Ele pergunta se eu vou querer abrir o navegador. Eu vou autorizar. Então, aí ele abriu aqui o navegador, trazendo essas informações, ó. Então tá aqui, ó, Fill Pattern, olha lá, ele traz todas essas informações, olha lá, densidade de Fill Density, né, que nós já havíamos clicado, trazendo todas essas informações. Se você não estiver conseguindo ler essa parte, você pode vir e pedir para ele traduzir isso daqui, né? Você marca ela lá, vai lá e pede, copia ela, pede para ele traduzir, ou já clica aqui, ó. Aí ele vai trazer o que significa isso daqui, ó lá. A maioria dos modelos pode ser impressa com 10 a 15% de preenchimento, se a parte superior do modelo fechar gradualmente, tal, ele vai te explicar como que funciona, o que ele faz aquela função. Então isso é bem interessante, às vezes, você clicar e vir aqui ler, para você entender melhor ainda como que funciona aquilo ali. Mas vamos voltar lá para o Prusa, né? Então tá aqui, ó, ele traz essas configurações de infill, né? Aqui embaixo ele tem a configuração de Ironhine, né, que seria no caso quando ele vai fechar a última camada, ele passa o bico ali de impressão em cima da peça que está sendo impressa para deixar ela mais lisa possível ali, dá uma diferença no acabamento, né? Então você tem como mudar essas configurações, às vezes até em detalhes pequenos, né, algumas peças que tem letras miúdas e tudo mais, às vezes o Ironhine ele deixa melhor ali a impressão, tá? Não são todas elas, mas ele ajuda também. Aí ele tem essa outra opção, ó, Reduce Printing Time, ó lá, combinar, infill, tal. Então são várias opções que a gente vai depois ver aos poucos aí nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo é um cursinho básico aí para quem está começando na área de impressão, tá? Então nós temos aqui embaixo, ó, Advanced, ó, Solid Infill, tal, ó, outras várias opções. Se eu clicar aqui em Simple, ó, aqui em cima do lado direito, ó, já sumiu todas as opções. Então se você tiver em dúvida, deixa no padrão, vai utilizando. Aos poucos você vai lá e muda ele para o modo avançado para você colocar mais opções, ó. Ele já habilitou mais coisa e no Expert, ó, mais coisa ainda. Então, isso você sempre tem que ver, tá? Se você vai utilizar ele no modo simples, avançado ou Expert. Mas vamos deixar ele aqui, eu vou deixar ele no Expert para ele aparecer todos aqui, aos poucos eu vou falando, né? O Skirt é o quê? Na hora que ele vai fazer a impressão, que nem, ó, nós temos essa peça aqui. Eu vou mandar ele fatiar, ó. Aí ele tem aqui, ó, se vocês olharem aqui embaixo, ó, ele tem essas linhas que está na cor verde aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo dando uma volta ali, que é o skirt. Ele está soltando um pouco o excesso ali de filamento, um pouco que ele tem ali no bico, para tipo descarregar ali, né, limpar o bico. Se você estiver utilizando uma outra cor, aí você quer limpar o bico, você coloca ele fazer esse skirt. E depois aí sim que ele vai começar a peça. Então ele vai fazer as 4 voltas, que seria aqui na realidade, ó, o loop mínimo que ele vai dar, a volta mínima seria de 2. A distância que ele vai ter em relação ao objeto seria de 2. A altura do skirt seria de 1 layer. O draft está desligado. E o mínimo de filamento que ele vai extrudar seria 20. Se eu vim aqui e colocar 10, ó, ele vai pedir para fatiar de novo. Tinham 4 linhas, né? Ó. Ele vai fazer só com 2 linhas. Então ele vai começar aqui, ó, nesse ponto, vai fazer uma linha. Depois ele vai parar, vai fazer outra linha. Aí até ele voltar aqui. Quando ele voltar aqui, aí ele vai para a impressão. Então se nós virmos aqui, ó, baixar. Então, ó, ele começou ali, parou, começou, parou e começou a impressão. Tá vendo? Daqui ele correu para lá para fazer a impressão. Então é isso que ele vai fazer, tá? Aí nós temos o Brim, também eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Aqui é a parte de suporte, velocidade de impressão, se eu tenho múltiplas extrusoras, mas nesse caso não tem.
Aqui o modo avançado para mexer com a extrusão, né, para você fazer algumas configurações aqui da extrusora. Aqui mais opções, ó, para você estar alterando aí. Isso aqui a gente vai deixar, vamos pular essa parte porque é um pouquinho mais complexa, então para vocês não se confundirem aí, vamos deixar essa parte aqui padrão. Aqui algumas notas, algumas dependências aqui. Então essa é a opção Printing Settings, tá? Aí nós temos então aqui, ó, Filament Settings, que nós temos aqui, ó, o diâmetro do filamento, que seria aqui em filament, né, que nós estamos trabalhando, a densidade, o custo, ó, lembra que eu falei do custo do filamento, ó, aqui eu posso colocar o custo do filamento, do quilo dele, né, então eu coloco ali um carretel de 1000 gramas, custa R$140, aí ele vai me dar o custo aproximado ali embaixo, quando eu mandar fatiar a peça, né. Temperatura que eu vou utilizar nesse filamento é aqui que então, ó, no Filament Settings a gente vai mexer com as partes do filamento. Então nós temos aqui, ó, o nariz de impressão na primeira camada vai utilizar o 200 graus. Nas outras camadas ele vai utilizar também 200 graus. Na mesa de impressão na primeira camada ele vai ficar com 60 graus. Nas outras camadas vai continuar 60 graus. Se eu quisesse alterar, eu coloco aqui, ó, vai 210 e aqui 65, por exemplo. Ele iria fazer a primeira camada 200 no bico e 60 na mesa de impressão. Depois ele iria mudar para 210 assim que ele alterasse, terminasse a primeira camada. Refrigeração ali, o fã, né, de refrigeração do bico da impressora. Aqui ele está sempre ligado, porque eu estou imprimindo aí um PLA, né, então ele vai estar sempre ligado. Ativar o auto cooling, que aí ele vai fazer o que? Ele vai regular automaticamente a velocidade ali do cooler, né? Na hora que ele for fazer a refrigeração. E ele coloca essa observação aqui embaixo, né? Ó, exceto nas 3 primeiras camadas, tal, que ele vai trabalhar com 100% e tudo mais. A Fan Settings, ó, nós temos como mexer mais ainda nas configurações do fan aqui de velocidade, ó. Quando ele for fazer ponte, qual a velocidade que eu quero que o fan trabalhe. Desabilitar o fan para as primeiras 3 camadas, ó lá. Então eu tenho como alterar todas as configurações aqui do cooler, né? Aí avançado, tipo de filamento que eu estou trabalhando, eu posso vir aqui e alterar para ABS. Então eu tenho como alterar todas essas configurações aqui, né? Ó. Um G-Code específico, se eu já souber mexer, quiser vir aqui colocar um G-Code específico. Então eu tenho como alterar aqui o tipo de filamento. Olha lá, se eu vou trabalhar com filamento solúvel, tal, que é aquele filamento que ele dissolve, você faz suporte com ele, e depois você tem como colocar para ele dissolver. Isso para quem está começando, mais para frente, é bom dar uma estudada, que mais para frente aí vocês vão achar interessante como que funciona esse tipo de filamento, é bem legal. Então nós temos aqui, ó, várias configurações, ó. Ó, Wipe Tower Parameters. Então é uma torre de purga, né, que ele faz. Geralmente você utiliza essa opção quando você trabalha com mais de uma extrusora, né, que aí você está fazendo uma impressão, ele vai trocar o filamento, ele vai para um canto, solta um pouco de filamento, né, que é a purga que ele faz, para depois voltar à impressão, né. Então tem todos os parâmetros aqui para a gente estar mexendo. Então essa é a parte de filamento, tá? A parte de impressora, vamos supor que você quer mexer ali na retração da sua impressora e tudo mais. Onde que a gente vai configurar isso? Em filamento? Não, nós vamos configurar na parte de configurações da impressora. Então nós vamos vir aqui em Printer Settings. Aí nós temos aqui, ó, Extruder. Tá vendo? Ó, Extruder 1. Aqui nós vamos mexer o que? O bico que a gente está utilizando, por exemplo. A maioria das pessoas utiliza o bico 0,4. Pode ser que você utilize um bico mais fino, 0,2, ou um mais grosso, 0,6, 0,8. É aqui que você vai definir o tamanho do bico que você vai estar utilizando, né? Aí nós temos aqui, ó, o limite máximo, o mínimo e o máximo, né, que ele trabalha aí com esse determinado bico. Então ele vai definir tudo isso daí. Você pode vir aqui e colocar manualmente, ó, tá vendo? Então, mas deixa aqui o 0,4, aqui é o padrão dele, deixa o padrão, não altera se você não souber, para não dar confusão, né, não sair ruim as suas impressões. Posição, ó, para múltiplas extrusoras, não é o nosso caso. Retração, aí lembra que eu comentei, ó, da retração? Tá aqui, ó, é aqui que nós vamos mexer na retração. E para mexer na retração a gente vai ter que fazer vários testes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas é aqui nessa parte que nós fazemos a alteração de retração, né? Então essas são as configurações básicas aí do Prusa Slicer. Então espero que vocês tenham gostado aí. Essa é o começo, né? Um primeiro vídeo aí para vocês falando sobre Prusa Slicer.